O que nós vamos ver hoje? Nós vamos começar a estudar o papel da mulher. Possivelmente nós vamos precisar da aula de hoje e talvez a próxima aula. Nós vamos precisar de 2 aulas para vermos nas Escrituras o papel da mulher. Abram, por favor, em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que nós precisamos entender? Aquilo que Deus nos pede não é difícil. Porque Ele não apenas nos pede, mas Ele capacita o ser humano para aquilo que Ele pede. Eu vou dar um exemplo, uma comparação, é até ridículo. É como se eu mandasse um filho de 12 anos no mercado sem dinheiro. Como aquilo seria para ele? Penoso. Como é que eu vou chegar no caixa e dizer que eu não tenho dinheiro para pagar? O pai, ele providencia todo o recurso para aquilo que ele solicita. Vocês estão entendendo? Então, como nós vamos começar a falar de papéis, nós vamos ver os papéis do homem, os papéis invertidos, os papéis da mulher, os papéis do homem. Só que nós precisamos entender, vão ter textos que são contra a nossa natureza, vão ter coisas que o homem não vai gostar, vão ter coisas que as irmãs não vão gostar, vão ter coisas que a gente vai se sentir completamente incapaz para poder realizar aquilo, praticar aquilo, mas Deus não pede nada que nos seja penoso. O que quer dizer que não é penoso? Quer dizer que juntamente com aquilo que Ele solicita, Ele providencia a graça de nós podermos executar aquilo. Está dando para entender? Então é com essa mentalidade que nós vamos estudar a respeito de papéis. É com esse entendimento que nós vamos estudar a respeito de papéis, para a gente poder compreender como que o Senhor determina as coisas, certo? Por que nós vamos começar com a mulher? Porque por algum motivo, nas descrições dos textos bíblicos, Deus começa com a mulher. Particularmente eu não sei explicar para os irmãos o porquê o Senhor faz isso. Eu naturalmente pensando, eu seguiria um raciocínio oposto. A gente chama o mais responsável primeiro, ou aquele que vai ter mais peso, e atribui a ele como é para ser feito. As Escrituras não fazem isso. Ela chama do mais fraco para o mais forte. Então os textos, vocês vão ver, os textos eles vão trabalhando primeiro o papel da mulher, depois o papel do homem. Então nós vamos seguir o princípio das Escrituras. Se ele começa com a mulher, nós vamos trabalhar a mulher. Só que o que eu vou fazer? Eu vou separar a figura da mulher e até onde eu compreendo, eu vou vasculhar com vocês todos os textos que trazem instrução sobre o papel da mulher. Todos. Que eu me lembre, não vai ficar nenhum de fora, mas é possível que fique algum, que eu não vou lembrar. Mas eu vou trabalhar todos os textos que vão ensinando como é que a mulher se posiciona dentro de um lar. Muito bem, a gente está no Novo Testamento, voltem a Colossenses capítulo 3, versículo 11. O finalzinho do texto diz assim: porém Cristo é tudo em todos. Então, em todas as coisas, ao estudar as Escrituras, nós temos que estudar as Escrituras não do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus. Foi Ele quem criou. Ele não cria as coisas para nós. Porque o texto está dizendo assim: porém Cristo é tudo em todos. Então o resumo de todas as coisas no tempo dos fins vai ser o quê? Cristo. Efésios diz que ele está fazendo com que todas as coisas vão convergindo para Cristo no final dos tempos.
todas as coisas então vão sendo convergidas para a pessoa de Cristo. Então, o papel da mulher vai convergir onde? Em Cristo. O papel do homem vai convergir onde? Em Cristo. Tudo que ele criou é para que Cristo seja tudo em todos. Se você, ao estudar as Escrituras, não olhar isso, você vê a vida de um plano só natural. Você não enxerga a vida dentro da espiritualidade dela, dentro do propósito que Deus criou. Deus tem o que a gente chama de um supremo propósito. Deus tem o que a gente chama de um propósito muito mais elevado, muito mais alto em todas as coisas. Então, o papel da mulher visa convergir em Cristo, assim como o papel do homem visa convergir tudo em Cristo. Então, nós vamos estudar papéis desse ponto de vista. Está ficando claro para vocês? Então, vamos lá, vamos voltar para Gênesis. Gênesis 1:28 nós já estudamos. Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então nós já vimos que o governo ele é conjunto. Ninguém é maior que ninguém. O homem não é maior que a mulher em valor. São apenas papéis diferentes que o Senhor atribuiu. Também, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a mulher, ela tem o papel de auxiliar. Se a mulher vai auxiliar, quem vai responder por todas as coisas? O homem. É o homem quem vai, diante de Deus, responder por aquilo que acontece dentro do lar. Também já vimos isso ali atrás. Aí, Gênesis 3 tem a queda e Deus começa a redefinir papéis. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Depois da queda, é a primeira instrução que Deus dá. Fala para a mulher, que nós vamos estudar agora e na próxima aula, e depois vai falar para o homem. Então, como eu estou dizendo, nós vamos estudar os papéis da mulher. Esse texto, ele está dizendo 4 coisas. Você vai ter filhos em meio a dores. O teu desejo será para o teu marido. Aliás, está falando 4 coisas. O sofrimento da gravidez, dar à luz filhos, o desejo é para o marido e ele vai governar. Certo? Essas 4 coisas, 3 delas têm algo em comum. O que tem em comum aí que você vê? Vai dar à luz filhos, o desejo vai ser para o marido e ele vai governar. O que tem em comum nessas 3 coisas? Não deixa de ser verdade. Tem algo, já me falaram algo que eu não tinha visto até então no texto. Mas tem algo mais elevado em comum. Essa mulher se relaciona. Porque o papel básico da mulher é o quê? Relacionamento. Meus queridos, mulher tem o poder de amarrar pessoas entre si. A mulher tem o poder de fazer vínculo. Então ela vai gestar um filho, ela vai ter o desejo para o marido e o marido vai governar. Essas 3 coisas implicam em relacionamento. Então o que eu preciso que vocês façam? Eu quero que vocês olhem os textos agora que nós vamos estudar, todos eles sob a ótica de que mulher se relaciona. O primeiro grande chamado de Deus para uma mulher é que a mulher cuida de pessoas. Ela tem que aprender a lidar com gente. Vocês vão ver isso nas Escrituras com muita clareza, né? A mulher, ela tem o poder de interagir com pessoas. Vocês querem ver? Se eu pegar um casal casado há mais tempo aqui,
vamos pegar o meu caso e da Leci. Eu vou chegar em casa tranquilo no final do dia. Eu vou chegar em casa irritado. E a Leci vai estar tranquila. De que jeito a casa fica? Tranquila. Vamos inverter. Eu vou chegar em casa tranquilo e a Leci vai estar irritada. De que jeito que a casa fica? Vocês veem isso que eu estou falando na prática? Parece que uma mulher, ela tem o peso da questão emocional e relacional sobre ela. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o principal papel da mulher nas Escrituras é gente, é relacionamento. A mulher tem o poder, inclusive, nós vamos ver nas Escrituras, inclusive de tranquilizar as pessoas. Vocês estão entendendo? Ela tem o poder de serenizar as pessoas, assim como ela tem o poder de inflamar as pessoas. A mulher consegue fazer isso. Por quê? Porque é um papel central que Deus deu para ela nas Escrituras. Não há, em toda a Bíblia, papel mais importante para a mulher do que cuidar de gente. Agora, não acreditem em mim. Vejam os textos. Cheguem em casa, leiam os textos. Peçam para o Espírito de Deus ir trabalhando o coração de vocês com relação aos textos. E vocês mesmos vão perceber que o papel da mulher passa necessariamente por gente. Se ela tiver tranquilidade e serenidade, ela edifica pessoas. Se ela for tensa, inquieta, agitada, ela tumultua o ambiente familiar. Vocês estão me entendendo? Então esse é o primeiro texto das Escrituras. No Novo Testamento, aqui não aparece a palavra submissão. Nós vamos trabalhar, possivelmente na próxima aula, talvez a gente não tenha tempo de chegar. A palavra submissão, ela vai ter o sentido de aposentar. O que é uma mulher submissa? É uma mulher aposentada. Aposentada do quê? De desejos que estão fora da vontade de Deus. Ela se aposenta. E todo o coração dela é completamente ligado ao Senhor. A Bíblia é maravilhosa. Maravilhosa. No sentido que ela traz, na maneira pela qual ela traz. Vejam mais, vamos para o próximo texto. Deixe-me mostrar para vocês um exemplo nas Escrituras, porque o Novo Testamento é o último texto que nós vamos estudar. Diz que as mulheres precisam se tornar filhas de Sara. Elas precisam assumir o mesmo caráter de Sara. Então eu quero dar para vocês um modelo, agora em Gênesis ainda, de Sarai e Sara. Sarai era o nome dela antes de Deus a transformá-la. Abram em Gênesis 16. Eu já li esse texto para vocês quando eu estava falando do governo conjunto, mas eu preciso relê-lo. 16, do versículo 1 ao versículo 4. O nome nas Escrituras fala do caráter. Sarai no hebraico significa contenciosa. O que é isso? Briguenta. Numa versão atual, barraqueira. É uma mulher que arruma encrenca. Essa mulher, ela estava há 13 anos esperando um filho. 13. E esse filho não vinha. O que aconteceu com ela? Como é próprio das mulheres, em algum momento elas desesperam e ao desesperarem, metem os pés pelas mãos. Deus tinha dito que o filho ia vir, mas o tempo pertence a quem? A Deus, não a ela. Só que no caráter dela, contenciosa, briguenta, ela então fez com que o marido pegasse Agar, tivesse um filho com Agar. O raciocínio dela era o seguinte: Agar vai ser mãe de sangue, eu vou ser mãe de colo. Minhas irmãs, não coloquem o dedo nas coisas.
Nós temos no mundo palestino uma briga até hoje por causa disso daqui. Quantas pessoas morreram por causa disso daqui? Vocês têm noção? Minhas irmãs. Deus falou para Adão, quando nós fomos estudar sobre os homens, nós vamos ver isso. Deus falou para Adão assim: visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. A mulher deu uma sugestão que trouxe maldição sobre a terra. Mulheres desesperadas vão falar coisas que não procedem do Senhor. E isso vai trazer maldição sobre a terra, vai trazer morte sobre os dela. Vocês estão entendendo? Lembrando que tem mulher aqui que é extremamente tranquila por fora e altamente determinada por dentro. Tem mulher aqui que pode mandar no marido sorrindo. Oi, bem. Te amo tanto. Mas aquilo tem que ser feito. Ó gentileza. Mas extremamente forte. Tudo aquilo que for contra a palavra não procede do Senhor. Primeira coisa. Segunda coisa, aquilo que eu tenho que forçar, se é fruto de desespero, de força, isso também não procede do Senhor. Vocês estão conseguindo entender? Isso não vem do Senhor. E isso também precisa ser corrigido. Então são duas pistas que eu estou dando, certo? Agora nós estamos vendo Sarai e Sara. Sarai, a contenciosa, é a mesma pessoa. E agora Deus mudou o nome dela. Deus colocou o nome dela de Sara. Sara no hebraico significa o quê? Princesa. Qual é a principal característica de uma princesa? Se você pensar numa princesa, qual é a principal característica? Ela é de que jeito? Ela é completamente discreta. Seja na delicadeza, seja na firmeza. Uma princesa precisa ser firme. Seja na firmeza, mas ela é completamente discreta. Ela aparece? Não. Ela está 2 passos atrás do príncipe, digamos assim. E essa mulher falou uma coisa extremamente difícil para Abraão. Porque ela então teve o filho dela, teve Isaac, agora Isaac estava sendo desmamado e Ismael zombava de Isaac. E como toda mãe, você faz o que na hora que seu filho é desprezado? E ela, na atitude de uma princesa, falou algo extremamente difícil para Abraão. Abraão, despede esse filho, porque ele não vai ser herdeiro junto com meu filho. E Abraão, ele consulta o Senhor. Aquilo foi penoso para Abraão, porque é fácil mandar um filho embora. Aquilo foi extremamente penoso para Abraão. Ele consulta o Senhor e o Senhor diz para ele assim: faze conforme tudo quanto te disser tua mulher. Naquele momento, quem tinha a voz de Deus no casamento? A mulher. Vocês estão conseguindo entender? Porque mulher tem que saber discernir as questões de relacionamento. Ela tem que saber entender as questões de relacionamento. Ela tem que saber entender quem está sob risco, quem não está sob risco, como agir, como fazer, e ela pode se posicionar em coisas dificílimas. Ela vai e coloca isso. Sara aqui discerne o que faria bem para Isaac. Ela vê um risco que haveria para Isaac no conviver com Ismael. Ela percebe gente e ela, com muita gentileza, fala com Abraão como Abraão deveria se posicionar. Agora, lembra? O papel da mulher é falar, mas é papel de quem discernir? Do homem. Abraão tinha um ouvido apurado diante do Senhor.
Ele foi e discerniu a voz do Senhor naquilo. Vocês estão vendo duas situações, Sarai e Sara, com relacionamento? Porque qual é o principal papel de uma mulher? Cooperar com o Senhor na edificação de pessoas. Meus queridos, minhas irmãs, qual é a coisa mais valiosa nessa terra? O que tem de valor nessa terra? Qual a única coisa que é eterna nessa vida? Gente. É a única coisa que é eterna. Gente, isso daqui vai pegar fogo. A Bíblia diz que os elementos abrasados se desfarão. Isso daqui vai pegar fogo. A roupa tua, o shopping teu, as lojas que você ama, tudo vai queimar. A única coisa que é eterna nesta vida são pessoas. Deus convida a mulher, do meu ponto de vista, para a coisa mais sublime que existe nessa vida. Qual que é? Cooperar com Ele na edificação de pessoas. Não pode ter coisa nessa vida mais sublime do que isso. Mãe. Ó a Nayara com o neném no colo mamando. Mãe, Deus te dá filho ingênuo para você devolver a Ele obediente. Você tem noção do tamanho do valor disso? Você tem noção do valor que você tem aos olhos do Senhor? Você tem noção disso? Eu não estou falando de pouca coisa, nós estamos tocando a única coisa que é eterna nesta vida. E Deus deu, não apenas para vocês, também ao homem, mas para vocês de um jeito todo especial, a responsabilidade de pôr a mão em gente que é imagem e semelhança do Senhor. Isso é sério demais. Isso não é qualquer coisa, né? Agora, vamos ouvindo as Escrituras, vamos um pouquinho mais. Abra no Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo escrito para o homem casado. Bem-aventurado o homem, está falando de um homem, e depois vai falar tua esposa e teus filhos. Então, é para um homem casado que tem filhos, esse salmo. Só que no versículo 3, olha o que diz. Tua esposa, onde é que essa mulher está? No interior de tua casa, será como a videira frutífera. Queridos, não há um texto das Escrituras que proíba a mulher de trabalhar fora. Não há nenhum. Então a mulher não está impedida de trabalhar fora. Mas qual é a principal responsabilidade da mulher? Não é a casa. Cuidar de pessoas. Onde as pessoas habitam? Na casa. Então ela tem que lidar bem com a casa. Ela não tem condições de cuidar de gente se não for dentro da casa. É o lugar da habitação das pessoas. Então o texto diz assim, tua esposa no interior de tua casa. A mulher, queridas, vocês não precisam gostar de todo serviço de casa. Mas eu vou dizer sem medo de errar. Vocês vão precisar ter satisfação na casa. Porque se você não tiver satisfação na casa, você não vai enxergar pessoas. Por que uma mãe costura um botão de uma roupa? Ela não costura para deixar a roupa perfeita. Ela costura para atender a necessidade de alguém da casa. Por que uma mãe cozinha? Não é para ser elogiada de que ela cozinha bem, mas é para atender a necessidade das pessoas de uma casa. Tudo visa gente. E se a mulher não souber lidar com a realidade da casa, esta mulher vai agonizar as pessoas dessa casa. Vocês estão conseguindo me entender? Se pessoas que não conhecem a Deus me ouvirem aí por fora, vão me considerar um quadrado, um retrógrado, um machista.
Mas tem nada a ver com machista, com retrógrado, tem a ver com formar gente para o Senhor. É um papel que Deus atribuiu à mulher. Então esta mulher está dentro da casa dela, ela pode trabalhar. O que ela não pode é não cumprir bem o papel de dentro da casa. Ela tem que cumprir, lembrar e cumprir com satisfação. Por quê? Porque é um papel que Deus criou para ela. Através do serviço da casa, ela vai edificar as pessoas da casa. E aí o texto diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Vamos entender o simbolismo que o texto está lançando mão. O que é videira? O que é uma videira? Uma videira é um parreiral de uva. Na Bíblia, a uva representa o quê? O vinho. O vinho representa o quê? O principal símbolo é alegria. É o principal símbolo. Então esta mulher está dentro da casa e ela está de que jeito? Alegre. Eu não vou perguntar quem aqui tem dificuldade com a casa. Mas eu posso te dizer o seguinte, como foi dito no início: os teus mandamentos não são penosos. Agora, homens, vocês estão rindo à toa, mas esperem, porque nós não abrimos os textos para os homens. Um deles é de que o homem deve viver a vida comum do lar. Homem tem que trocar fralda de criança pequena, dar banho em criança pequena, socorrer a mulher porque ela é parte mais frágil, pendurar roupa no varal, tirar a roupa de varal, lavar uma louça. Homem tem que fazer tudo isso. Saber preparar uma comida de emergência, pelo menos. Ele pode até ser cozinheiro, mas no mínimo ele tem que preparar uma comida de emergência. Homem tem que fazer tudo isso, porque a Bíblia ordena que ele precisa viver a vida comum do lar. Então aguardem, tudo bem? Que nós vamos ter os textos ainda para os homens, do que a Bíblia propõe para os homens. Então, as irmãs estão entendendo? Então a casa é papel de quem? Da mulher. Mas a casa é papel da mulher mirando quem? Gente. Mulher tem como responsabilidade a casa, mas a casa não pode ser maior que pessoas. Se o serviço da casa for maior que as pessoas da casa, ela não entendeu o chamamento básico do Senhor para ela. O chamamento básico do Senhor para ela é edificar pessoas. E é ali que ela tem que concentrar toda a vida dela, todo o coração dela, porque é a principal tarefa que ela tem. Vamos um pouquinho mais. Abra em Provérbios 7. Deixa-me mostrar aqui. O texto é muito curioso, porque vai falar de uma mulher adúltera. Aí vocês vão falar assim, ó, mas o que tem uma mulher adúltera a ver com a gente? E essa mulher, ela é adúltera, porém ela está dentro de uma igreja. Por quê? Porque ela vai falar, lá no versículo 14, ela diz assim: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Essa mulher está conversando com um jovem com quem ela vai para a cama, o texto vai descrever isso. Então é uma mulher religiosa e está falando dos votos que ela ofereceu lá na igreja. Aí, queridos, olha o caráter de uma adúltera. Vejam, eu não vou trabalhar todo o texto, mas eu vou trabalhar com vocês o versículo 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Essa mulher tem prazer nas coisas da casa? Não.
Mulheres que têm dificuldade com a casa têm uma chance enorme de se tornarem inquietas. Vão bater perna em shopping, vão estudar, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Aí eu pergunto para vocês, qual é a mulher que tem mais chance de trair o seu marido? É aquela que tem prazer nas pessoas que Deus deu para ela ou é aquela que é inquieta? Vocês estão entendendo o que a Bíblia está ensinando? Agora, essa mulher não está em casa. Porque não é uma questão de estar em casa cozinhando e limpando. Porque qual é o principal papel da mulher? Não é cozinhar, passar ou limpar. Ela cuida da casa, mas qual é o principal papel da mulher? Cuidar de gente. Edificar pessoas. Vincular com pessoas. Essa mulher não tem prazer nisto. Então o que ela faz? Ela se torna inquieta e ativa aí por fora. E aí ela vai ter riscos. Vai ter muitos riscos. Então a mulher, quando sai do papel de edificar pessoas, ela fica inquieta. Vocês estão entendendo que quando a gente fala de casa, nós não estamos falando de lavar, passar e cozinhar? Vocês estão conseguindo entender isso, irmãs? Irmãs, tudo isso a gente faz numa casa, porque não tem jeito. Olha, casa é um serviço que não para. É um serviço constante. Isso tem lá o seu peso. Mas o principal papel da mulher é gente. Ela tem que mirar no marido, ela tem que mirar nos filhos, ela tem que mirar nos progenitores, ela tem que ter aquele coração pacificador, ela tem que mirar em sobrinho, ela tem que cuidar de gente. Porque ela recebeu da parte do Senhor esse texto, talvez é o principal texto que vai esclarecer isso, é esse que nós vamos ler agora. É o texto em que vai mostrar com muita clareza o peso da mulher no processo de edificação. Vocês estão conseguindo entender? Então não é uma questão de serviço de dentro de casa, é uma questão de fazer por pessoas. Eu chego em casa no final do dia. Alessi, eu preparo meu lanche, eu sei preparar, eu me viro, eu cresci por muitos anos sozinho, mas quando a Alessi vira para mim e diz assim, querido, o que você quer para lanchar? Ela enxergou o lanche ou a pessoa? Como é que vocês acham que eu vou me sentir? Aliás, minhas irmãs, se tem uma necessidade que o homem tem é estômago. Né? Assim, é uma grande necessidade dentro da gente. Tenta conversar com um homem com fome. Tenta conversar, esse negócio não combina, né? Então, o serviço visa a pessoa. O serviço não visa o serviço. Isso é insano. O serviço vai passar. O serviço vira a pessoa. E Deus concedeu à mulher esta responsabilidade de ver gente, de amarrar gente entre si. Olha uma mulher casada com um filho, ela conversando com o filho. Nossa, seu pai é tão trabalhador. Como que o filho vai sentir? Puxa, papai faz pela gente. Aí o papai atrasou, mas ele é tão trabalhador. Mas a mulher pode virar para o mesmo filho e falar assim, seu pai está atrasado. Tem mulher que tem a língua na face. Ela fala com o rosto. Atrasado de novo. Eu mencionei a mesma coisa. Só que na primeira frase eu amarrei o filho ao pai. Na segunda frase eu afastei o filho do pai. Queridos, o papel de vocês é juntar gente, é edificar gente, é fazer gente crescer no Senhor. Olha o peso disso que o Senhor deu. Por isso que uma mulher
um pecado grosseiro numa mulher, especialmente a mais velha, nós vamos ver lá em Pedro, é quando ela calunia, ela fala mal de gente. O Senhor condena ela, por quê? Porque o papel da mulher é amarrar as pessoas. E quando ela critica, ela afasta as pessoas uma da outra. Por isso que é um pecado gravíssimo numa mulher, porque vai contra a natureza daquilo que o Senhor tem para ela, que é juntar as pessoas e não afastar as pessoas. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Aí 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. As irmãs, fiquem de pé. Vamos falar junto esses versículos? Só as irmãs, porque isso não é para as... Vamos lá? A mulher sábia edifica sua casa, mas a... com as próprias mãos a derriba. Muito bem, pode sentar. Faz disso uma oração. Você quer ser sábia ou tola? Você quer ser sábia ou tola? Agora, você edifica um sofá? Você edifica um cardápio? Você edifica uma cama bem arrumada? Não. O que você edifica? Você edifica gente. Vocês estão entendendo o ensino das Escrituras com relação ao papel da mulher? Você edifica gente. Gente é que é edificada. Então, o papel que Deus deu para vocês, edificar pessoas. Vocês não têm a responsabilidade de santificar o marido. Porque a Bíblia ensina que é o marido quem santifica a mulher. A mulher crente, ela pode santificar o marido ímpio. Mas uma mulher casada em julgo igual, ela não santifica. Isso é papel do homem santificá-la. Mas a mulher tem o papel de cooperar com o Senhor na edificação do marido. Ela tem esse papel de cooperar nessa edificação do marido. Assim como ela edifica de forma muito intensa a vida dos filhos. Né? Agora, se você não entender que é gente que Deus chamou para você cuidar, se você não compreender isso, você esquece a leitura adequada das Escrituras. Você esquece. Eu vou abrir um texto para vocês, o próximo texto, da mulher virtuosa. O que tem de gente que pega esse texto fora desse entendimento da mulher edificar a gente e torce o texto, torce. Então a mulher tem que comprar, tem que vender, tem que abrir negócio. Nós vamos ver tudo isso no texto. O problema é que se eu esqueço que o papel central da mulher é o de edificar pessoas, eu vou interpretar o texto de uma maneira errada. Vocês estão conseguindo entender? Então, se você quer ser sábia e edificar uma casa, você precisa, então, compreender que isso vai passar por gente, pela maneira de lidar com gente, certo? Eu vou dar uma sugestão para as irmãs, eu não vou fazer isso. Peguem Provérbios 9:1. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria, ela é uma casa que tem 7 colunas dentro dela. Então as irmãs estudem essas 7 colunas. Eu vou dar para vocês a pista, anotem aí quem estiver anotando. As 7 colunas são 3, 3 e 1. As primeiras 3 colunas da sabedoria: entendimento, inteligência e conhecimento. As primeiras 3 colunas: entendimento, inteligência e conhecimento. Procurem essas 3 palavras no livro de Provérbios.
Essas 3 colunas são as colunas em que você recebe a sabedoria. Pelo entendimento, pelo conhecimento e pela inteligência. Aí tem as outras 3 colunas onde você espalha a sabedoria. Quais são essas 3 colunas? Instrução, conselho e ensino. Instrução, conselho e ensino. É a maneira de espalhar a sabedoria. E aí falta a 7ª coluna. Qual que é? A palavra-chave aqui é prudência. O que é prudência? É a maneira de aplicar tudo aquilo que eu recebo. A palavra prudência pode ser compreendida por moderação. Uma pessoa, uma mulher completamente moderada, prudente, que tem jeito na forma de colocar as coisas, certo? Estudem essas 7 colunas, as irmãs aí. Isso vai ajudar vocês. Vamos um pouquinho mais. Abram em Provérbios 31, texto da mulher virtuosa. Qual é o principal papel da mulher nas Escrituras? Edificar pessoas. Se você acreditar no que eu estou falando, não acredite em mim. Não acredite. Mas se o Senhor convenceu o teu coração, lendo os textos, de que o principal papel teu é edificar pessoas, eu vou te perguntar, é complicado ou não o trabalho fora para a mulher? É. Qual o número de horas que um adolescente suporta que a mãe não esteja em casa? Se o principal papel da mulher for edificar pessoas, qual é o número de horas que um adolescente suporta? Qual é o número de horas que uma criança pequena suporta sem a mãe? Mas são perguntas que cada casal vai ter que responder. Eu tenho minhas sugestões para dar, mas se o que eu estiver falando vier do Senhor, então vocês comecem a medir o custo. Mas eu vou mais longe. Não é uma questão de estar em casa. É uma questão de estar e estar inteira. Vinculada com as pessoas que o Senhor te concedeu. Vocês estão entendendo? É uma questão disto. Vamos um pouquinho mais. Deixa eu mostrar para os irmãos algumas coisas do texto. Primeira coisa, essa mulher se relaciona, o principal papel da mulher é gente. Essa mulher se relaciona com 9 tipos de pessoas nesse texto. 9. Quem lê o texto vê o serviço. Quem lê o texto não consegue ver as pessoas. Olha, deixa eu mostrar para vocês as 9 pessoas que ela se envolve. Ela é uma mulher casada. A primeira pessoa que ela se envolve, o marido. Porque para uma mulher casada, qual a principal pessoa que deve existir? O marido. As mulheres aqui que têm filhos. Vamos lá, Josi. Qual das tuas 2 filhas você daria pelo Sérgio? Pode escolher. Por qual delas você daria o Sérgio? Qualquer uma das 2, possivelmente, né? Gente, a maternidade é algo extremamente forte. E isso não é errado. Vocês gestaram a mulher, as crianças. Isso não é errado. Mas a mulher tem que mirar quem em primeiro lugar? O marido. Porque não há nada que tranquilize mais os filhos do que os filhos verem uma relação leve entre pai e mãe. Então o marido vem em primeiro lugar, é a primeira pessoa. No versículo 11, vejam o versículo 15. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa. Aqui não descreve quais são as pessoas, mas ela dá mantimento para quem? Não é para o totó.
Apesar que ela pode até fazer para os animais. Mas, aliás, é curioso, não tem nenhum animal no texto. É muito curioso isso para os dias atuais, né? Tem nenhum bichinho no texto. Ter bicho não é pecado, amar o bicho mais do que as pessoas é pecado gravíssimo diante de Deus, porque bicho não é eterno, só as pessoas são eternas, né? Então, ela dá mantimento aos seus, não importa quem, ela está cuidando daqueles que estão dentro da casa. Segunda pessoa. Terceira pessoa, versículo 15, e dá tarefa às suas servas. Terceiro tipo de pessoa que ela tem na casa, servas. Ela se relacionando com as empregadas. Que mais? Vejam o versículo 16, examina uma propriedade e adquire-a. Quarta pessoa com quem ela se relacionou com o dono de um terreno, com o dono de uma propriedade. Ela soube ir lá, soube conversar. Mulher tem que ser um ser inteligente, pensante, que entende das coisas, porque é o jeito que tem de auxiliar. Só que ela tem que fazer isso visando pessoas. Não é para ela ser boa negociante. Ela entende para visar pessoas. Quarta coisa. Quarta situação que ela se envolve. Quinta situação que ela se envolve, ainda no versículo 16. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Dá para plantar uma vinha sem se envolver com pessoas? Não tem condições. Ela teve que resolver o terreno, ela teve que buscar instrução de como é que faz, ela possivelmente teve que ter servos em quem ela foi lá, pediu para sentar, para edificar as estacas, ela sabe se relacionar. Vejam o 20, abre a mão ao aflito, ela sabe identificar pessoas aflitas, mas aí diz assim, e ainda estende a mão ao necessitado. Nem todo aflito é um necessitado. Tem pessoas que têm necessidade de algumas coisas. Queridos, as melhores visitas que eu fiz, vocês acham que fui eu que discerni? Quando eu vou visitar pessoas, quem você acha que fez o discernimento que aquela pessoa precisava? Foi a Alessi, não fui eu. A mulher, quando ela é voltada para a gente, ela sabe perceber gente que está aflita. E ela sabe perceber pessoas que estão necessitadas. É a mulher quem tem a percepção desse tipo de pessoa. O homem, em geral, passa batido nesse tipo de coisa. É a mulher quem tem a percepção dos outros. Nossa, eu não estou vendo fulano. Quem que vocês acham que diz isso? Eu ou a Alessi? Ela faz isso muito mais do que eu. Nossa, Alessi, é verdade, agora que eu estou pensando. Acho que eu vou dar uma ligada. Mas quem percebe, gente, é a mulher. Essa mulher sabe identificar tanto o aflito quanto o necessitado. Ela vê, o versículo 23 diz assim, seu marido é estimado entre os juízes. Gente, o texto todinho é sobre ela. O marido é estimado entre os juízes por causa de quem? Por causa dela, de todo o bom andamento da casa. Um líder vê os seus filhos bem arrumados, vê os seus filhos sentados tranquilos. O que ele vai pensar da mulher da casa? Então, essa mulher se relaciona com juízes. E o versículo 31 diz assim, dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão. Quem que louva ela? O público. As pessoas de uma forma geral. Por quê? Porque essa mulher tem um andamento exímio dentro da casa. Segura aí, não sai daí não. Volta até Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Volta uma folha. O que diz lá? 29, 15. O que diz? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, nem envergonha a sua mãe.
A criança entregue a si mesma envergonha quem? Por que a Bíblia não diz que envergonha o pai? Quem é o último responsável pelos filhos numa casa? É o pai. Mas por que o texto diz que envergonha a mãe? Porque gente é uma responsabilidade de quem? Da mãe. Por que os juízes e o público louvam essa mulher? Porque eles veem esses filhos equilibrados. Está fazendo para vocês o sentido de que tudo nas Escrituras está ligado, no papel da mulher, está ligado a gente? Está fazendo sentido para vocês? Aí lá no texto, essa mulher tem 9 serviços. O versículo 11 e 27, ela organiza a casa. O versículo 13, ela busca lã e linha. O versículo 14, ela de longe traz o pão. Minhas irmãs, roupa e comida é responsabilidade da mulher, não é do homem. Porque roupa e comida são duas coisas que vinculam. Que filho não gosta de ser bem cuidado na sua roupa, de ter uma boa aparência? Que filho que não gosta de uma comida? Eu tenho 2 filhos o André tem 24, a Jéssica 20. Pergunta se eles preferem a comida da minha esposa ou sair para comer fora. Ah, mãe, não. Não, mãe. Comida da senhora tem outro sabor, mãe. É diferente, mãe. Pergunta para mim se a Alessi tem muito prazer em cozinhar. Ela cozinha muito bem, mas é um parto para ela. Está longe de ser das coisas da casa que ela mais gosta. E ainda assim, o que as crianças pensam? Mãe, que delícia! O André viaja, filho, o que você quer comer? Acho que a mãe vai fazer tal coisa para quando você chegar. Qual é a sensação de um filho? Porque comida e roupa são usadas para vincular. O alvo é gente. Vocês estão me entendendo? O alvo é gente. Versículo 15, prepara uma refeição. O 16, compra um terreno. O 16 ainda, planta uma vinha. O 18, trabalha à noite. O 19, 21, 22 e 24, tece roupa. E o 20, cuida dos outros. Essa mulher tem 5 atitudes. Depois vocês ouçam isso daí se vocês quiserem de novo. A primeira atitude, versículo 12. Versículo 11, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ah, quer dizer então que essa mulher trabalha fora e ajuda no rendimento da casa. Quer dizer o seguinte, que enquanto ele trabalha, ela cuida da casa de tal forma que ele não tem preocupações. Então ele trabalha de que jeito? Tranquilo, disposto, seguro de que a casa está bem protegida. Vocês estão conseguindo entender? Simples assim. O coração do seu marido confia nela. Não, eu sei que minha esposa está administrando bem, está cuidando bem. Tudo que está acontecendo lá, ela vai saber como fazer. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Vou olhar isso de um outro jeito. Ninguém aguenta trabalhar o tempo inteiro. O lugar que um homem mais gasta tempo é no seu... Gente, aliás, o lugar que qualquer um de nós mais gasta tempo é onde? São 8 horas trabalhando, talvez 8 dormindo e 8 entre as outras coisas. O lugar que a gente mais gasta tempo é no trabalho. A casa tem que ser um lugar leve. Porque se a casa for um lugar pesado, esse homem vai chegar cansado e vai ficar mais cansado. No dia seguinte ele sai para trabalhar e aí ele chega, a casa vai estar tensa. Aí ele fica mais pesado, mais pesado, mais pesado. Daqui a pouco ele está trabalhando sem vigor. Por que esse homem consegue trabalhar bem? Ela lhe faz o bem,
coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, porque ao chegar em casa, tudo está ordenado, encaminhado. O processo está leve dentro de casa. Ninguém aguenta uma casa com barraco. Ninguém aguenta uma casa pesada, de queixa. Ninguém aguenta. Eu tive um dia, eu estou falando do início do casamento, em que eu cheguei em casa, a Alice me chamou num canto e falou: César, Deus falou algo ao meu coração hoje. O que foi, Alice? Deus me disse que quando você chegar em casa, é para eu dar um tempo para você. Porque os filhos eram pequenos, então eu chegava em casa e ela precisava, César, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é para eu dar um tempo para você. Um tempo para você respirar, relaxar, descansar e então chamar você e conversar com você sobre as coisas. Obviamente que tinham dias em que a situação não podia esperar. Teve dias em que ela teve que me intervir na clínica. César, está acontecendo tal coisa dentro da casa. Ela é a única pessoa, ela e os meus filhos, que podem me interromper no meu trabalho. Só que eles, com bom senso, só me interrompem quando tem uma situação de emergência acontecendo. Aí vem e interrompe. E como é que eu faço nisso daqui? Pode ter situação séria, difícil, em que o marido vai chegar e vai conversar, mas a mulher tem que ter em mente esse entendimento de cuidar das pessoas, inclusive do marido. Então ela tem atitudes, e aí essa atitude é expressada no versículo 12. Olha o que o versículo 12 diz: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Aí, mulher, eu vou te perguntar, por que a Bíblia diz que ela faz o bem e não o mal ao marido? Por que a Bíblia não falou isso sobre os filhos? Porque não seria natural dizer que ela faz o bem e não o mal aos filhos todos os dias da sua vida? Mas por que falou que ela faz ao marido? Porque o que tranquiliza filho? Um casal tranquilo. Um casal tranquilo. Minhas queridas, e tratem tudo que for preciso, mas tratem como a Bíblia ainda vai dizer, que nós vamos estudar na próxima aula, com serenidade, sabendo esperar, com mansidão. Mulher tem que ser profunda, tem que revelar, nos auxiliar a ver o coração da gente. Mulher tem que ser assim. Mas a Bíblia está fazendo uma exortação, que vocês têm que mirar o marido, porque não há nada que deixe os filhos mais tranquilos do que ver um casal harmonioso entre si. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu só encerrar 5 atitudes então que ele tem. O versículo 12, faz bem ao marido. Versículo 25 e 27, força e dignidade sem preguiça. Ela é uma mulher ativa. Versículo 25, não tem preocupações. Nós vamos falar mais sobre isso lá no texto de 1 Pedro. Versículo 26, ela tem uma língua bendita. Porque você não tem como edificar pessoas se você não tiver uma língua adequada. Não tem jeito, a gente edifica pela palavra. É a palavra que traz edificação. E a última coisa aí, a última atitude que ela tem espalhada em todo o texto, ela cuida de pessoas. Porque o alvo maior de uma mulher é pessoas. Amém?